Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos estar falando sobre os 5 principais erros na hora de enviar o seu currículo para a residência médica. Então, para começar aqui, você chegou aqui no meu canal e ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Clara Aragão e sou especialista na construção de currículo para a residência médica e também criadora do programa PPA, que é o único programa atualmente reconhecido pelo Ministério da Educação para te mostrar e te treinar a construir um currículo de destaque para sua residência médica, tá bom? Pessoal, a gente vai começar falando, certo? Do edital do Albert Einstein e paralelo com relação ao currículo, tá? O primeiro erro que eu vou falar pra vocês que as pessoas cometem, esse é o primeiro erro de 5, tá, pessoal? Digo de passagem que o 5º erro é o que mais perde ponto, que mais a galera erra e que infelizmente o pessoal realmente cai. Primeiro ponto, gente, eu sei que é muito comum dentro do nosso dia a dia ser mencionado o currículo Lattes. Vocês conhecem o currículo Lattes? Vocês já ouviram falar sobre o currículo Lattes ou até mesmo abriram para fazer o seu currículo Lattes? Pois é, o currículo Lattes, pessoal, ele é um currículo padrão nacional que é feito aqui no Brasil. Ele é usado principalmente quando nós estamos dentro do meio acadêmico. Então, se você for, por exemplo, querer ser contratado por um hospital, você não vai enviar o seu currículo Lattes, você vai enviar o seu currículo Vitae. Então, existe essas duas diferenciações. E muitas pessoas acreditam que na hora de enviar o currículo para a residência médica, é para enviar o currículo Lattes. Mas na realidade não, pessoal. Na grande maioria das vezes você não vai precisar do seu currículo Lattes. Você vai precisar ter a emissão do seu currículo Vitae. E esse é um ponto muito importante que você precisa estar alinhado. Aqui no edital do Albert Einstein, se você observar, é justamente isso que ele pede. Ele vai fazer análise do seu currículo Vitae. E o Enare também, você não precisa ter o Lattes pronto. O ideal é que você, sim, sempre tenha um Lattes pronto para fatos de oportunidades acadêmicas. Porém, você não precisa ter o currículo Lattes pronto para enviar e participar desses processos seletivos. O ideal é que você prepare o seu currículo Vitae e, posteriormente, outro formato super comum de envio de documentação é o preenchimento de um formulário online. Cara, como é que funciona o preenchimento deste formulário online? Faz esse exercício de entrar aqui no edital do Enare, no próprio site. Vocês conseguem visualizar que ele abre a possibilidade de você fazer um formulário. E o que é que eu recomendo que vocês façam nesse momento? Abre o formulário e vê como é que é o envio da documentação. Que vai ficar tudo mais simples quando for a sua vez real oficial. Então, o que muitas pessoas confundem é que vem muitas pessoas vendendo serviços de emissão de currículo Lattes, quando na realidade agora, talvez para o seu processo seletivo, não faça sentido você emitir o seu currículo Lattes agora. Por exemplo, se a gente pega o edital do PSU de Minas Gerais, pessoal, ele é o preenchimento de um formulário online. Então, você vai lá informar como é que deve ser a sua pontuação e você vai informar aquele certificado referente a cada item. Agora, um ponto interessante disso tudo é que o seu currículo Vitae, certo? Que é aquele solicitado pelo Albert Einstein e pela grande maioria dos editais de São Paulo. Então, por exemplo, eu vi aqui que a Lari Campos botou assim: ah, cara, vê o edital da USP. O edital da USP, ele pede que você mande o quê? O seu currículo Vitae. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai cadastrar todas as suas ações e atuações dentro do currículo Lattes. E lá dentro do currículo Lattes tem uma função que é para você exportar. E aí você consegue emitir o seu currículo Vitae lá do Lattes. Certo? E aí você consegue editar este documento. Então, sim, temos o currículo Lattes, temos o currículo Vitae. E eu não preciso obrigatoriamente do Lattes para ter o meu Vitae. Mas existe uma funcionalidade dentro do currículo Lattes que eu posso puxar e emitir o meu currículo Vitae. Você clica em exportar e formato RTM. E aí você vai ver que lá no Lattes tem alguns pontos que, por exemplo, trabalho voluntário, não tem lá no Lattes. Clara, participei de uma mesa redonda, não tem lá no Lattes. A não ser que você seja o palestrante da mesa redonda, mas que você organizou essa mesa redonda, que você organizou o evento, que você organizou algo, não tem. A não ser que você seja o palestrante da mesa redonda, lá no Lattes não tem isso. E aí é que você vai ter essa opção de você emitir o seu currículo Vitae por meio da exportação do seu currículo Lattes e você vai adicionar essas informações. Que aí nós caímos para o segundo maior erro. Que qual é o segundo maior erro que as pessoas cometem na hora de enviar essas documentações? Que acham que é só enviar lá o currículo todo bonitinho. Então, vamos aqui descer no edital do Albert Einstein. É bem importante que vocês vejam isso. E ele dá duas formas. Tá aqui, eu vou até grifar para quem está aqui no YouTube. Ele diz aqui nesse item 4.2. Todos os candidatos habilitados para essa fase deverão entregar o link do seu currículo Vitae publicado na plataforma Lattes. Então, o link do Vitae publicado na plataforma Lattes
ou no formato apresentado no anexo 1 deste edital, entregue previamente conforme já informado oportunamente. Então, ou você manda o link do Vitae, ou você preenche esse formulário aqui que eu vou mostrar para você. Então, você já consegue preencher o teu nome aqui, o processo seletivo que você vai concorrer à vaga. E aqui vem uns pontos. Então, se você observar, no Albert Einstein, ele pontua estágio, produção científica e trabalho voluntário, atividade de voluntariado. E aqui é que você vai colocar. Você vai descrever essas atividades. E aí, posteriormente, você vai, quando você for para a entrevista, enviar, você vai juntinho com os certificados. Então, por exemplo, esse certificado aqui, certo, que eu estou mostrando para vocês, é o certificado que o PPA é um curso de extensão da Universidade de Brasília, chancelado pelo Ministério da Educação também, certo? Então, esse aqui é o certificado do PPA. Esse é o seu certificado, tem o seu nome aqui. Então, você vai registrar que você fez esse curso gratuito aqui em atividades de voluntariado. Aqui em atividade de voluntariado vai entrar cursos de extensão universitária. O PPA ele vai estar aqui, em curso de extensão universitária. Você vai registrar que você fez esse certificado na planilha e aí você vai levar no dia da entrevista. Leva uma cópia. Não leva o certificado original, leva uma cópia, certo? Leva uma cópia de preferência autenticada dependendo do certificado, tá? Porque o que acontece? Às vezes a galera manda o certificado original. E aí você vai participar de outro processo seletivo. E aí, como é que fica? Como é que fica esse meio da história? E aí você se complica pra caramba porque você perde o teu certificado. E você perde a sua oportunidade de outros editais de residência médica. Até porque você não vai prestar somente uma prova. Você vai prestar várias provas. Então, principalmente pra galera que vai pra São Paulo, vai ter muita entrevista. Então, essa verificação da lista de coisas que você falou que tinha com a lista real é diferente. Então, precisa ter essa conferência. Já quando a gente vem, por exemplo, pro Enare, aí não, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o certificado. Ah, cara, eu tenho um certificado físico. Aí você vai digitalizar o certificado físico e vai fazer o upload desse certificado lá para a plataforma do Enare. Eu vou digitalizar de forma que fique legível e vou subir para a plataforma do Enare. Outro ponto, gente, que eu vejo uma galera errar bastante são os editais que são bem criteriosos. E principalmente, gente, referente à assinatura. O que é que nós temos que nos preocupar com isso? E é que eu já troquei o edital, certo? Então eu estou usando 3 editais para dar essa aula para vocês. A gente está levando como base o edital do PSU de Minas Gerais. Nós estamos levando como base o edital do Albert Einstein e do Enare, que é a principal prova de residência médica do Brasil, certo? Um ponto, gente, de super atenção é com relação à assinatura. E tem muita gente que acha que a assinatura digital ela é válida, certo? Então vão ter vários certificados que a assinatura digital, certo, é diferente de assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica ela é uma assinatura em cartório. E aquela assinatura que você assina o documento, tira a foto e coloca lá no certificado, não vale, certo? Ah, cara, mas eu tenho um certificado que tem essa assinatura. Então, você tem que ver se esse certificado ele tem algum código de autenticação. Algum código no rodapé do certificado, em algum lugar. Porque é preciso que você verifique a veracidade daquele certificado. Então, você vai ver em editais como o PSU de Minas Gerais a seguinte frase, certo? Vamos ver aqui o item 7. Antes da digitalização dos documentos comprobatórios a serem inseridos, o candidato deverá autenticar em cartório as cópias dos comprovantes das atividades descritas, incluindo o histórico escolar, excluindo os certificados com assinatura eletrônica, cópias de publicações e revistas indexadas ou de capítulo de livro publicado e os casos previstos nas seções correspondentes. Então, o que é que eu tenho que tomar cuidado? Que vão ter alguns certificados que em alguns processos seletivos eu vou precisar autenticar em cartório. As cópias. Então, eu vou tirar a cópia daquela atividade e eu tenho que autenticar, certo? Não mandar o documento, certo, original. Eu tenho que tirar a cópia e autenticar. Muito importante que você faça isso. Então, cara, isso aqui é todo edital. Não, gente, isso aqui é 1% dos editais. É porque o PSU de Minas Gerais, ele é um edital chato, tá? Eu vou confessar pra vocês, isso aqui não é a maioria. O edital do PSU de Minas Gerais, ele é cheio de coisinha. Então, é muito simples você errar aqui. É muito fácil você errar. E esse ponto da assinatura ser válida ou não é um ponto que muita gente escorrega. Então, vamos lá. Recapitulando. Primeiro ponto, qual foi o primeiro erro que eu falei com vocês aqui? Primeiro erro foi essa confusão que todo mundo faz com o currículo Vitae, currículo Lattes e formulário online. Esse foi o primeiro erro. Segundo erro que eu falei para vocês, pessoal. O segundo erro foi justamente referente ao envio desta documentação no formato exigido pela universidade. E na mistura de conceitos. Terceiro erro que eu estou falando para vocês aqui agora
É justamente esse ponto, que é o ponto da assinatura não ser válida e não preencher os pré-requisitos deste detalhe aqui. Com relação a esse da assinatura, ele vai vir junto com outro critério, que é esse ponto da assinatura, ele vai variar, certo? Nos itens do currículo para residência. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o edital do Enário. Lá no PSU de Minas Gerais, era o ponto de quê? Da assinatura eletrônica com a assinatura digital. Não confundir. E daqui do Enário, o que a gente tem que estar atento é a quem emite o certificado. O que acontece muito. Você participa de um evento da Liga Acadêmica, essa Liga Acadêmica ela faz um curso, e este curso ele emite o certificado, e aí é assinado abaixo pelo presidente da Liga e pelo secretário. Gente, se você está me achando aqui, provavelmente você está achando graça, porque você talvez tenha um certificado como esse. Acontece que, infelizmente, não vai pontuar em vários editais. Por quê? Porque você tem que ver que, em vários critérios, por exemplo, monitoria. Monitoria precisa que seja um certificado assinado pelo representante da instituição. Então tem que ser uma pessoa da sua instituição. E aí quando você assina o presidente da liga e o secretário, não é nenhuma pessoa administrativa da sua instituição. Vamos pegar aqui o típico que é curso ou evento de extensão. Por exemplo, participação em congresso. Quem é que precisa assinar o congresso? Quem é que precisa assinar esse certificado? Precisa ser assinado pela organização do evento ou pela entidade organizadora dentro deste evento. Então, gente, cuidado. Cuidado quando você participa de um curso ou evento de uma liga com a emissão desse certificado, porque é preciso também que tenha um reconhecimento institucional para estar sendo válido para pontuar em vários editais de residência médica. E esse erro aqui, gente, olha, chove de gente, chove de gente, chove de gente, pessoas que cometem. Cara, esses documentos que devem ser enviados para o Enari é por meio do site? Sim, Brenda. Os certificados que devem ser enviados para o Enari são todos por meio do site. Você faz a sua inscrição lá no Enari e existe uma aba lá na sua inscrição, do lado esquerdo, em que você consegue dizer assim, análise curricular. Você abre esse formulário e lá dentro desse formulário você vai preencher. Por exemplo, eu tenho 3 monitorias de 6 meses. Aí você vai lá marcar que você tem 3 monitorias de 6 meses. Você vai marcar no formulário. Logo abaixo desse formulário vai abrir uma aba para você adicionar esses PDFs. Então você vai subir a documentação. Clara, eu tenho muitos certificados físicos iguais a esse do PPA que você mostrou. Perfeito, tudo tranquilo. Você vai digitalizar esse certificado. Gente, eu vejo muitas pessoas fazendo a digitalização desses certificados por meio do Cam Scanner. Então, por meio do Cam Scanner, às vezes você vai digitalizar e fica uma bagunça, mas uma bagunça mesmo, pessoal. Então, o que é que você vai estar fazendo? Você vai estar organizando isso aí para que aconteça da melhor forma possível e que fique visualmente, que você consiga discriminar aquilo que está na borda, aquilo que está aos lados, porque o que acontece? Às vezes vem um códigozinho aqui, abaixo, vem acima. E aí, o ideal é que por meio desse código é que vai estar sendo emitido a validação, a autenticação do teu certificado. Então, se ele não consegue ler, como é que ele vai verificar se aquele teu certificado é válido ou não? Entende? Então, você se deixa muito ao erro. Então, é importante que na hora de digitalizar as documentações, você faça isso conforme o edital ele exigiu. Cara, qual é o quarto maior erro na hora de enviar a documentação? Existem alguns detalhezinhos que ele solicita da documentação. Um dos detalhes é sobre o formato da documentação. O formato que você está enviando esse seu certificado. Então, veja. Tem o formato PNG, o JPEG e o PDF. Não envie o seu certificado em DOC. Então, às vezes, por exemplo, digitalizei o meu certificado e eu mandei no documento do Word. Eu baixei aquele documento do Word. Veja, se você está enviando um documento no formato de DOC ou DOCX, que é aquele formato do Word, não em PDF, não em JPEG, não vai ser aceito. Eu vejo muita gente mandando o documento do Word. Então, claro, não sei como fazer. No documento do Word, você vai fazer o seguinte. Você vai lá no documento do Word e você vai clicar em imprimir. Cara, não tem impressora. É por isso mesmo que eu estou pedindo para você colocar para imprimir. Você vai colocar para imprimir e vai botar assim, imprimir como PDF. Pronto. Esse é o jeito mais simples de fazer. Outro jeito de fazer isso, bota salvar como. Aí você pode salvar como JPEG, PNG, tudo isso. Mas se você não está mandando do jeito certo, não vai ser aceito. Cara, mas por que eles só aceitam dentro desse formato? Veja, no formato DOC, você consegue alterar algumas informações. Então, eles não vão ter firmeza, não vão achar que seu certificado ele seja realmente fidedigno. Então, toma cuidado, do fundo do meu coração para o seu, e manda dentro desses formatos. Claro,
Como é que eu vou saber se os certificados que são emitidos pela minha faculdade, eles são válidos ou não? E, Vitória, você vai ter que ver se o certificado que você foi emitido pela tua universidade, ele preenche os pré-requisitos do edital. Porque caso ele não preencha os pré-requisitos de assinatura, de carga horária e entre outros pré-requisitos, aí ele não vai estar sendo válido para pontuar. Então, a validade de um certificado, ela vai ocorrer quando ele preencher todos os pré-requisitos que aquele edital ele exige para aquele item, certo? Seja carga horária, seja assinatura, seja formato da emissão do certificado. Então, tudo isso você vai precisar estar olhando, vai precisar estar atento para pontuar na residência médica. Caso contrário, infelizmente, não vai estar pontuando aqui. Cara, como eu posso verificar a autenticidade desse certificado? Tem algum lugar? Vitória, perfeito. Você vai estar verificando a autenticidade desse certificado por meio do código mesmo. Então, quando você emite esse certificado, coloca um endereço que é um site. Então, você vai colocar o endereço www. Aí vai colocar o código. E aí você vai conseguir colocar a descrição desse código. Então, basicamente, vai ter um local na internet para você colocar o código que está no seu certificado. E o link para você colocar está no próprio certificado. O próximo item, gente, são detalhes. Do formato do envio também existe, certo? Que tem que ter uma taxa de memória, certo? Tem que ser menos de 20 MB. Claro, eu não estou conseguindo reduzir os meus megas para mandar o meu certificado. Então, existem programas na internet que você consegue compactar o documento. Quando você compacta esse documento, aí você consegue mandar para a residência médica. Então, a partir de você conseguir compactar isso, você consegue enviar para a residência. Então, você pode pesquisar na internet, como compactar um documento em PDF. Você faz a compactação e você consegue reduzir a memória que aquele documento ele vai ocupar dentro do formulário. Você tem que imaginar que eles estão na máxima economia de memória, na máxima da máxima mesmo. Então, eles não vão estar perdendo tempo com arquivos muito grandes. Isso vale também para quem tem MacBook. Às vezes você vai baixar o seu certificado e aí o Mac ele baixa num arquivo super grande. Então, preste atenção que você pode estar perdendo isso também. Lembrando que você também vai tirar a cópia da frente e do verso do teu trabalho. Da frente e verso do seu artigo. O que eu queria chamar a atenção, pessoal, é o seguinte. No edital do PSU de Minas Gerais, tá, você vai ver que existem algumas especificações. Claro, como assim? É importante que você leia, tá? Todos os editais de residência médica, que você leia ele para saber quais são e quais não são. Mas, por exemplo, aqui no edital do PSU de Minas Gerais, ele pede para você grifar em amarelo o seu nome em alguns locais. E você rubricar também algumas páginas. Então, cara, que chato, pra caramba, eu vou passar o dia inteiro fazendo. Vai passar o dia inteiro fazendo, certo? Então, vê que ele tem detalhes como, por exemplo, destacar o documento com caneta marca-texto. Aí tem uma cor para cada. Tem a cor amarela, tem a cor azul, para cada item. E isso também vale para alguns outros certificados. Então, por exemplo, vamos pegar o certificado aqui de monitoria. O que é que tem que estar descrito? Claro, o certificado de monitoria. Então, vê que ele vai deixar claro aqui. Todos os itens abaixo têm que ser destacados com caneta marca-texto. Então, veja. Olha, esse aqui é o edital do PSU de Minas Gerais. Não vão mandar trabalho marcado para o edital do ENARE, certo? O que eu estou ressaltando com vocês aqui é que cada edital tem as suas minúcias e que você precisa estar atento para não cair. Porque essa cilada aqui do PSU de Minas Gerais tira muito ponto do pessoal com uma brincadeira. O pessoal manda o certificado sem ter nenhum dos pré-requisitos que eles solicitaram. Então, não caia nessa cilada. Ele pede aqui, destaque todos os itens com caneta marca-texto. Quais itens, Clara? O seu nome, a descrição da disciplina, a assinatura de identificação da autoridade responsável, o período de participação, a carga horária e a comprovação de que foi aprovado no meu processo seletivo. Esse aqui é a pontuação de monitoria. Então, essas minúcias o pessoal erra pra caramba, tá? E aqui fica o meu aviso sobre justamente esses erros, pessoal. Estamos no período de enviar o histórico escolar. E algumas universidades públicas e privadas, elas levam um tempo para emitir o histórico escolar. Então, por exemplo, atualmente o ENARE está pedindo o histórico escolar. E aí vamos supor que você peça hoje o histórico escolar da sua universidade. O que é que pode acontecer? Ela vai ter tantos dias úteis para te entregar esse histórico escolar. Cara, na minha universidade emite automaticamente. Olha, eu fico muito feliz da sua parte. É perfeito quando emite automaticamente. Mas você tem que solicitar com um certo tempo esse seu histórico escolar. Porque o currículo ENARE veio super cedo. Ele veio agora em setembro. Certo?
Então, se está agora em setembro, você tem que solicitar, antes você tem que solicitar em agosto, para que tenha as suas notas já, na data de setembro. Então, vão ter algumas universidades, alguns alunos meus, que eles estão para 20 dias para receber o histórico escolar, e esses 20 dias eles ultrapassam a data que o ENAR ele pede. Então, o que é que eu recomendo do fundo do meu coração para o seu? Saiu o edital de residência médica, automaticamente no mesmo dia você já pede o histórico escolar à sua universidade. Não espere para pedir ou emitir no último dia. Até porque, cara, na minha faculdade, ele emite o histórico escolar. Olha, às vezes você emite o histórico escolar nesses sites e o que acontece? Ele sai com... no rodapé ele sai assim, esse não é um documento oficial. E aí, quando sai esse não é um documento oficial, cara amigo, você está encrencadíssimo. Então toma cuidado com isso, porque esse é um erro que pega muita gente na hora de enviar o histórico escolar. Quem fez a transferência de faculdade deve solicitar o histórico das duas ou apenas na data que se formou. Mateus, uma vez que você transferiu de escola, o seu histórico escolar da faculdade de medicina anterior, ele já foi e ele já está incluso dentro do seu histórico. Se você emitir hoje o teu histórico escolar, você vai ter a matéria equivalente ali, referente àquela que você pagou na outra matéria. Vou dar um exemplo da minha faculdade, ela foi comprada por algumas outras faculdades. Na época que eu emiti o meu histórico escolar, tinha assim, eu paguei a matéria de Sistemas Orgânicos 1 e 2. E aí, o que acontece? Quando veio essa nova empresa, não se chamou mais de Sistemas Orgânicos 1 e 2, chamou de Anatomia e Fisiologia 1. Só que no histórico escolar está lá, matéria equivalente, certo? Então, você não precisa ter essa preocupação tão grande, fica tranquilo com relação a isso. Pessoal, esses eram os pontos que eu queria trabalhar com vocês aqui, esses 5 principais pontos que o pessoal erra pra caramba na hora de enviar o currículo pra residência. Espero que eu tenha ajudado você do fundo do seu coração. Um cheiro enorme no seu coração. Tchauzinho.